Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um programa no Ar com Gé Fonseca. E aí, como vocês têm passado? Espero que tenha sido, bem próspero. Bom, como eu costumo trazer mulheres fortes, de atitudes, hoje eu vou falar que a nossa convidada é, assim, completa. É uma mulher que ela enxerga muito além do que a gente vê. Então, eu vou apresentar para vocês. Olá, Iácara, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo bem? Um prazer estar aqui com você, ó. Olha, eu falar que é uma honra estar te recebendo aqui no Arco de Fonseca, viu? A honra é minha. Vamos bater um papo bem legal? Vamos lá. Vamos lá. Iácara, afinal, quando a gente fala da Iácara Negrão, quem é essa mulher que na hora que a gente já... Não, visualmente a gente já fala. Ela é diferenciada. Quem é a Iácara? Quem é a Iácara? Eu nasci e cresci imersa na esplêndida natureza de Minas Gerais. Mas já há muitos anos, São Paulo se tornou o palco da minha história. A cidade onde eu vivo e que eu amo de paixão. Eu sempre gostei muito de ler, de estudar, sempre tive um contato muito grande com as coisas da natureza, com as coisas invisíveis e mágicas. Eu me considero uma pessoa que está intimamente ligada com tudo que é mágico, invisível, sagrado, Muito além do que a gente vê, né? muito além. Coisas sagradas e divinas. E eu acho que deixa a vida com sabor bem mais leve, né? Alguma coisinha, aquele algo de energia mesmo. Muito diferente, muito gostoso, um sabor único na vida. É, exatamente. E assim, eu tava vendo um pouquinho, a gente conversou em off, né? Um outro dia, pra gente se conhecer melhor, que eu achei incrível. É que você tem múltiplas formações, Sim, né? Fala várias línguas, né? Tava vendo que é formada em pedagoga, é advogada, sou. né? Mas eu sei que o seu caminho da vida foi aí, claro que tudo isso acrescenta, óbvio, mas ela levou aí um caminho que mostrar principalmente até para as mulheres o melhor que nós temos para nós mesmas, né? Com uma palavra sua que ficou muito na minha cabeça, para conscientizar o que a gente tem de melhor, não para o outro, mas para nós mesmas, né? E me fala um pouquinho, então a gente vai porque é muita coisa para você contar. Então a gente vai pontuando para a galera começar a se identificar um pouquinho. Afinal, a gente está falando de 175 países, né? Mais o nosso lindo Brasil. Oi, pessoal. Conta um pouquinho desse caminho que levou até onde hoje é o seu trabalho, que a gente vai, né, depois falar com detalhes. Você passou por todas essas formações, né? E aí o seu caminho agora foi essa parte mais de astrologia, né? Se eu estiver errada, pode me corrigir, mas essa onda mais energética mesmo, assim, mais mágica, né? Conta um pouquinho como que foi essa transição. Então, Jéssica, eu, na verdade, já nasci uma criança diferente. Naturalmente, eu tenho as minhas preferências, tenho as coisas que eu gosto, que eu escolhi estudar. Eu sou pedagoga, eu trabalhei com alfabetização, eu fiz direito, uma faculdade lindíssima, nos princípios da justiça, eu sou advogada. Eu sou graduada em filosofia. Tudo isso diz respeito à minha formação como pessoa. Mas o meu caminho é sobre aquilo que a minha alma veio fazer aqui. Eu sempre fui ligada com essas coisas que pertencem ao reino místico, ao mundo invisível, coisas que têm uma natureza sagrada. Desde criança, eu gostava de brincar com pedaços de galhos, com folha. Para todo lugar que eu ia, eu voltava carregando umas pedrinhas. Se fosse na praia, umas conchinhas. Então, já havia em mim, desde sempre, Já despertar. essa ligação, exatamente, isso que você disse.
esse mundo, esse reino mágico e místico, ele já despertava o meu interesse e a minha curiosidade. Então, eu fui vivendo a minha vida, fui seguindo o meu caminho e cada vez isso foi se tornando mais presente na minha vida. Eu sempre gosto de dizer que eu não me tornei bruxa, eu já nasci bruxa. Essa energia já estava todinha comigo desde sempre, desde o início da minha vida. Agora, o desenvolvimento disso foi se dando de acordo com as idades, de acordo com os interesses, com a maturidade, exatamente. Então, dentro dessa caminhada, num determinado momento da minha vida, quando eu estava vivendo na Europa, na Grécia mais especificamente, eu conheci o tarô, eu me encantei por essas figuras, eu comecei a lidar com isso, e disso para a astrologia foi um pulo, para a alquimia foi um passo, e quando eu dei fé, quando eu me dei conta de mim, eu já estava com todo o meu caminho, que já era meu, que sempre foi aberto na minha frente. É que às vezes tem sempre aquela hora, né? A hora certa, não sei se a gente pode dizer isso de hora certa, mas você teve que passar por outras formações, que isso trouxe uma bagagem que não é anulada, naturalmente, né? Para poder despertar também, porque às vezes desperta algo nosso. Eu falo isso muito pelo processo de autoconhecimento. E se a gente não também estava, se você não tivesse preparada para entender aquilo, às vezes não ia fluir tão natural como... Exatamente. Cada coisa chega no momento em que já estamos mais avançados dentro de um entendimento, de um conhecimento, para que novas coisas se abram. E nesse caminhar, nesta caminhada, de tempos em tempos, nós vamos acessando mais energias. Eu tava aqui você falando e eu pensando muito, assim, até pelo mundo de hoje que a gente vive aí. Teve preconceito? Você sofreu esse preconceito? Porque as pessoas, elas julgam muito pelo que não é o normal, né? E aí as pessoas confundem o diferente. Você sofreu, ainda mais sendo mulher, né? E aí ainda vem essa parte toda de astrologia, de bruxaria, e as pessoas têm informações erradas sobre isso. Sim, de fato. Sim, sofri preconceito, porque quando eu comecei, era só mato. Eu estava falando no deserto, coisas que pouquíssimas pessoas falavam. Então, isso não é fácil de ser entendido. Tem ainda uma grande crença muito arraigada nas pessoas de que a bruxaria está relacionada com coisas do mal, de que tudo isso é uma coisa meio satânica, enquanto que, na verdade, o demônio, o capeta, o capiroto, Seja a forma que você dá, a forma como quer que você chame essa energia, ela é uma figura que pertence ao cristianismo, ao cristianismo de forma geral e ao catolicismo de forma específica. E a bruxaria, que na verdade é o paganismo, essa conexão com a natureza, é uma cultura de milênios antes disso. Então, além de ser um preconceito ignorante, que acho que é pleonasmo. Acho que isso é um pleonasmo, né? Porque dentro do preconceito o que existe é a ignorância mesmo, no sentido de ignorar, é de não conhecer. Então, dentro disso, que é ignorar, que é não conhecer, não entender, né, sobre essas coisas, está embutido um monte de conceitos que não refletem, nunca refletiram a alma, o espírito e a energia da bruxaria. E agora até me veio assim na cabeça, até você falando sobre isso, porque quando nós somos crianças, nós crescemos com a imagem da bruxa sendo o vilão das histórias, né? Então isso vem muito de crença e não mudou. A gente não vê, eu não vejo uma figura, né, num desenho, ou, apesar que hoje, né, até os desenhos já estão extintos, né? Hoje é difícil pegar uma criança e realmente ver desenho, mas nós crescemos com essa imagem de vilão, né?
e a história também que a gente tem lá atrás. Então, e é um tabu falar sobre isso É um tabu. ainda. Você não vê pessoas, né, uma família que senta, vamos falar daquilo que a gente não vê. Não. Ou só quando você tá passando por alguma dor, algo, e você falou que quer buscar um caminho diferente de cura, que vai começar a procurar, né? Sim. Infelizmente. E veja bem, Jéssica, essa invalidação da figura da bruxa, né? Essa anulação não vai por acaso, né? Embutida dentro desta figura da bruxa está toda a história do poder feminino. Exato. Mulheres que fazem chás, mulheres que fazem pomadas, mulheres que eram parteiras, que faziam partos, que curavam doenças. Tudo isso é uma forma de poder. Curar o outro é poder. Acolher o outro é poder. E isso, dentro de um sistema patriarcal, não quero falar mal do patriarcado aqui hoje, é só para entender realmente esse conceito. Essa figura não era bem vista, né? Nós temos aí mulheres que são livres, mulheres que menstruam de acordo com o ciclo lunar, mulheres que fazem remédios em casa, pomadas, banhos, ervas, folhas, mulheres que se ajudam mutuamente. E esse núcleo de poder, num determinado momento da nossa história, da história do planeta Terra, ele começa a ser visto como uma força que precisa ser reprimida. Se não reprimida, pelo menos controlada. E é nesse momento em que a bruxaria começa a sofrer um enorme preconceito. Sim, é um tabu gigantesco falar sobre isso ainda hoje. Claro que tem a nossa tribo, somos milhares de milhões de bruxas, hoje, com toda essa era digital e tecnológica, em contato umas com as outras. Mas isso ainda é uma coisa muito pequena, falar num âmbito social. Porque a informação fica só entre assim, não que seja o desejo de vocês, mas acaba sendo algo fechado mesmo, né? Sendo que poderia muito bem ter campos mesmo, caminhos para ser falado, para ser discutido, né? É a falta da informação, como sempre, né? É você querer falar de algo, porque hoje o que nós mais temos aí são juízes, né? Que né, todo mundo tá aí para julgar todo mundo, e ninguém tem um mínimo de informação de nada, né? E a vida seria muito mais leve, né? Tendo informação, respeito. Cara, eu não sei, você pode me explicar o que é antes de julgar? Sim. O julgamento, ele chega prioristicamente, né? Antes de qualquer coisa, antes de ouvir o que temos a dizer, antes de entender como vivemos nossas vidas, e já vem com esse rótulo, com essa etiqueta e com toda a bagagem, todo o caldo cultural que está embutido dentro. E a gente está falando da bruxaria, mas envolve tudo, né, Yacra? A gente fala de escolhas, de maneira de viver, sim, né? Nós falamos, inclusive, de mediunidade, de tudo mesmo. Como as pessoas, elas ainda têm a dificuldade, infelizmente. Muita gente fala, isso está acabando. Eu já acho que a gente está ainda engatinhando. Nós estamos podendo falar. Sim. Falar. Sim. Mas falar que as pessoas estão tendo esse ar de respeito, ou de pelo menos, não, se eu não tenho o que falar, deixa eu ouvir. Eu acho que a gente ainda está muito longe. Sim. A gente está vendo um cenário aí. Sim. Que estamos, de fato, muito longe. Na verdade, todo mundo faz magia. Ou vamos colocar assim, muita gente faz magia. Quando você dá um abraço, quando você pega um fio no colo, você é capaz de curar o coração dessa criança, a alma dessa criança, qualquer coisa que esteja desconfortável por ela. O poder de uma mãe, né? Isso é no ato de cozinhar uma comida,
isso é no ato de socorrer um filho que acabou de tomar um tombo, isso é no ato de conversar com uma amiga que está passando por um momento difícil. E além vai na sua casa mais calma. De oferecer o seu ouvido, de trocar uma ideia, de falar sobre coisas que você acredita que possam curar, que possam ajudar, que possam levar um tipo de conforto, né? Só que tudo isso que está relacionado com aconchego, com nutrição, com cura, com aceitação, de repente, coloca-se em cima um rótulo de bruxaria. Isso. E pronto. Aí aí já não é aceito, você é louca, né? Como assim? Ainda confundindo as coisas. Aí começa os problemas. Exatamente. Eu falo que assim, não é nem pra religião, mas eu sofri muito preconceito desde pequena, porque minha família é espírita e eu tinha família, meu pai que era católica. Então, imagina, 30 anos atrás, 35 anos atrás. Como assim, sobrenatural, né? Porque é tudo sobrenatural. Então, a gente... Hoje tá mais fácil de falar, muita gente até usa um pouco de, eu sou, porque virou meio modal, né? Ser espírita ou mexer com as coisas, né, energéticas, mas no fundo mesmo, ter um mínimo de conhecimento também, né? Que às vezes é isso até que atrapalha a informação. É exatamente isso. Eu acredito que as religiões... Eu não tenho nada contra as religiões. Talvez o contrário. Eu estive em contato com muitas delas. Essa foi a busca de uma vida inteira. Eu bati de porta em porta, procurando por esta energia sagrada das coisas, em busca daquilo que é divino. Então, eu, particularmente, eu não tenho nada contra as religiões. Agora, é uma constatação de coisas que eu pesquisei, que eu busquei, que eu estudei, que eu descobri. Que, na verdade, o caminho que eu procurava, aquilo que eu buscava, eu encontrei muito mais dentro da filosofia do que dentro das religiões. Eu não tenho absolutamente nada contra as religiões. Mas era o seu... Estudei muitas, conheci muitas, mas o meu caminho é o caminho da espiritualidade. Livres de independente. Exatamente. Soltos. Bom, voltando um pouquinho no seu caminho aí, né? A gente sabe que você é... gente, eu até anotei, porque é muita coisa. Cartóloga, alquimista, né, astróloga. Vamos dar uma pincelada em cada um? Eu achei o máximo essa parte das essências, né, dos perfumes. Como que é esse seu trabalho? Isso é uma riqueza. Inclusive, gente, ela passou uma rosas aqui, que, nossa, vou falar. Vermelha, cheia de encanto. Maravilhoso, maravilhoso. Então, esse trabalho da alquimia também é mais velho que o mundo, né? Alquimia é o fato de você usar elementos que estão na natureza, e aí são muitas coisas, como o reino mineral, por exemplo, mas vamos falar então um pouco do reino vegetal, né? O reino vegetal está aqui no planeta Terra muito antes da nossa chegada. Na verdade, o reino mineral e o reino vegetal foram eles que formaram o berço, que formaram as condições necessárias para que a humanidade pudesse viver aqui. O reino vegetal é um reino muito antigo, então nós estamos falando do povo planta, né? De árvores, de raízes, de cipós, de folhas, de flores, de frutos, de toda essa força gigantesca que existe no reino vegetal e que está aqui, olhando a evolução desta humanidade desde que o mundo é mundo. Essas árvores, essas plantas, vamos chamar assim, elas já viram a subida, a ascensão e a queda de impérios, de reinos e governos, de povos e civilizações, e são uma plateia, estão assistindo a todo esse desenrolar. Então, as plantas, elas carregam consigo uma sabedoria multimilenar. Quando nós pegamos aí o pinho siberiano,
um cipreste, até mesmo um cedro, enfim. As coníferas estão aqui faz 300 milhões de anos. Em algum momento evolutivo deste reino vegetal, elas começaram a produzir substâncias para repelir os predadores, insetos, de raízes que precisam delimitar um território para que essa planta não seja invadida por outra. Toda essa sabedoria está sendo gerada, está sendo gestada dentro dessas plantas, né? Isso é um assunto até bastante conhecido, né? Para chamar os alquimistas aqui, falando de Flamel, falando de Paracelso, assinatura botânica das plantas, como que tudo isso interage conosco, né? Quando nós pegamos, por exemplo, o óleo essencial de uma árvore, de uma raiz, de uma flor, nós temos uma história, nós temos um contexto. Por que esse óleo essencial começou a ser produzido por esta planta? E dentro desse contexto, nós descobrimos exatamente, é todo um estudo para se descobrir que tudo isso está intimamente associado com as nossas próprias emoções, com as próprias coisas que trazemos dentro de nós. Gente, isso nem é novo. Nós estamos falando aqui de milênios, né? Então, assim, é uma coisa que está amplamente sabida pela humanidade, só que isso vai mudando de linguagem e vai mudando de forma, né? Acompanhando tempos em tempos. Então, nós temos aí princípios ativos, substâncias químicas presentes no interior dessa planta, que em contato com o nosso corpo biológico, isso cura a nossa matéria biológica. E nós temos também agregado aí um outro conceito, que é o do aroma. Veja bem, perfume é uma palavra que vem do latim perfum, através da fumaça. Então, em que momento do Paleolítico, em que momento do desenvolvimento evolutivo do planeta, que um homem arranca um galho de árvore, joga numa fogueira, e quando sobe aquela fumaça, ele percebe que isso tem aroma, que isso tem cheiro, que isso inebria, que nos leva para um estado de consciência diferente, que faz a nossa alma se abrir por inteiro. E está feito o rolo. Está aí o nascimento dos perfumes, está aí o nascimento dos óleos. Aí, se a gente volta e vamos falar de 2000 anos foi ontem, né? Então, era uma maceração dessas plantas imersas dentro de um azeite, de um óleo vegetal. E isso era para ser esfregado no corpo e era para ser usado em feridas e perfumar uma casa e queimar folhas cheirosas e aromáticas. E aí descortina-se o mundo inteiro, né? Que está relacionado com os princípios ativos, com os fitoquímicos, as substâncias químicas que essas plantas carregam. Sim. E que podem ser usadas em benefício da nossa saúde, assim como esse mundo mágico, misterioso, divino, inebriante, que é o do perfume. E apaixonante. Que vai muito além. Então, trabalhar com planta está dentro de todo esse encanto. Aí a gente pode ir para os banhos, os sais mesmo, que quando você faz aqueles sais, os óleos, os cremes, o simples fato de queimar uma alecrim em casa, de fazer uma defumação, né? A própria defumação tão usada hoje dentro de todas as igrejas, né? O que é isso, senão uma apropriação de uma cultura pagã. Exatamente, não tinha até nem me ligado a isso. Sim. Aquela, né, que passa lá com a fumaça. É, verdade. E me fala uma coisa, agora a gente indo para a parte... Primeiro, nem indo, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que vai linkar ela. A gente conversou meio off, então eu sei mais ou menos o que vai linkar ela. Com todo esse trabalho, porque é um trabalho, né, Iacra? É o seu trabalho. Na minha vida hoje, é o meu caminho profissional, é meu trabalho, é a história da minha vida, é tudo junto. Exatamente.
quando as pessoas te procuram, o que que elas, na verdade, o que que mais te leva até você? Elas vão atrás de qual tipo de não procedimento, né, mas de processo ali que você trabalha? O que que primeiro faz? Porque eu acredito que esse é o caminho, depois vai, né, querendo saber dos outros. Qual que é? Eles vão atrás da cigana, da cartomante. O poder que as cartas têm, o poder do oráculo, da manifestação de informações privilegiadas, sem a menor sombra de dúvida, é o carro-chefe do meu trabalho. As pessoas, algumas, chegam a mim em busca de um tratamento, de uma cura, de uma terapia, de coisas que elas querem entender dentro das suas próprias vidas, com os seus problemas, as dificuldades que estão passando. Tem de todo jeito, vem para todo tipo, mas o que mais traz, né, essa, vamos chamar de busca, essa busca por uma vida melhor, por uma cura, por um entendimento do que é que está acontecendo comigo, como eu posso atravessar isso, é a magia das cartas. Que é o mais popular, né, ainda, né, que é o... Está muito presente na cultura popular, né? Essa é a riqueza dos ciganos, o povo livre, que andou pelo mundo inteiro em carroças, em caravanas, conhecendo várias civilizações, múltiplos povos, e tudo isso acabou criando uma cultura riquíssima nesse povo mágico, que infelizmente são muitas vezes mal, que sofrem, né, muito preconceito, que são muito mal interpretados. Eu faço questão de falar sobre isso. Não é um assunto que as pessoas gostam de ouvir, mas o fato é que esse poder das cartas, esse universo mágico do povo cigano, esse encanto que existe atrás das artes que são divinatórias, que são artes de adivinhação, é, ainda hoje, o que mais traz as pessoas para perto de mim. Depois começamos um processo de tentar entender aquela vida. Cada pessoa que chega para mim é uma vida que está encostando na minha e querendo lidar com as frustrações, com os desafios naturais, os problemas e as dores que as pessoas enfrentam. E aí a gente pode partir para uma alquimia, onde eu consigo um material de trabalho maravilhoso com esse povo planta. Da astrologia também, que nos traz inúmeras informações que estão no céu, irradiando essa energia na nossa vida. Mas o que mais se achega, leva, né, o que traz as pessoas para perto de mim, a maioria das pessoas que me buscam, elas vêm pelo caminho das cartas, do tarô. Teve algum caso, assim, curioso, que a pessoa chegou lá e falou, Iacras, joga as cartas pra mim, tá acontecendo isso e isso, só que esperando ouvir algo e as cartas mostram completamente diferente e a pessoa, não acredito que é isso, já aconteceu. Como você se coloca, assim, no lugar? Sim, isso já aconteceu muito. Para ser bem verdadeira com você, ao longo dos anos, eu posso dizer que hoje isso é mais raro. Tem uma expansão de consciência aumentando, abrindo-se mais hoje, mas lá no começo, né? Mais antigamente, alguns anos atrás, isso era muito comum. A pessoa vem e muitas vezes aquilo que eu tenho para dizer, melhor, né? Que o oráculo tem para revelar, que as cartas têm para dizer, que o meu dom divino e sagrado tem e consegue enxergar, nem sempre é, naturalmente, o que a pessoa quer ouvir. Mas eu posso, então sim, a resposta é sim. Embaralha de novo isso aí. Embaralha tudo de novo. Só quando a pergunta melhor Embaralha de novo. Vamos tirar outra vez, que não ficou claro para mim, que a pessoa não quer entender, quer te isso, né? Mas, para te falar a verdade toda, ao longo dos anos, eu acredito que isso se deu por um processo mesmo de expansão da consciência, porque tudo está em movimento o tempo todo.
nossa sociedade, os nossos tempos, esse momento do planeta Terra está se abrindo para muita coisa. Isso acontece menos hoje em dia do que acontecia há alguns anos atrás. Mas sim, tem também. Eu já aviso, o que a deusa risca, ninguém rabisca. Se você quiser ficar com essa informação, muito bem. Se não quiser, a gente não pode fazer nada. Agora, tem uma coisa muito importante. O oráculo, seja ele através de cartas, de runas, de pedras, enfim, vou falar do que eu trabalho, né? Eu vou falar como uma cartomante, e nesse caso eu estou falando das cartas, mas isso é para qualquer oráculo. Ele revela aquilo que pode ser visto por uma lente mágica, que é a lente do oráculo, né? Eu sou só a Sibila. A única coisa que eu estou fazendo ali é traduzir eu sou o instrumento, exatamente. Agora, dentro de tudo aquilo que pode ser dito, que pode ser revelado, acima de qualquer coisa, sempre, e acredito que para sempre, está o nosso livre-arbítrio. A forma de melhor usar essas informações para a nossa própria consciência, para o entendimento daquela situação em que nós estamos atravessando, ou por aquela dificuldade, para a compreensão do nosso momento de vida, onde é que está difícil para mim, por que isso aqui está acontecendo dessa forma. A consciência sobre tudo isso e o livre-arbítrio é maior do que qualquer coisa. As cartas, o tarô, qualquer oráculo é um direcionador, é uma ferramenta de cura que nós usamos para curar a nossa vida, para curar a nossa consciência, para entender melhor o que está acontecendo conosco, quem sou eu aqui imersa nesse desafio, como que eu posso atuar melhor dentro desse desafio que eu estou tendo agora. É aí que está todo o valor disso. É nesse ponto que reside tudo que há de bom. É o propósito. É você poder entender que você está passando por uma dificuldade, por um problema, por um desafio, o que quer que seja, e que dentro disso que você está vivendo, existem posturas que são mais promovedoras do que outras. E aí a escolha só pode ser da pessoa, só pode ser Sempre, sempre, sempre. Sempre. Pra gente fechar, até você falar um pouquinho sobre isso, e eu queria que você deixasse uma mensagem que a gente conversou muito, e você me falou coisas que ficou, né, que a gente sempre tem que procurar o que é o melhor para nós, o que a gente pode fazer de melhor, mas no nosso limite, não para gerar expectativas no outro, né? Porque, por exemplo, eu até dei aqui um exemplo, eu quero ser a melhor mãe para meus filhos, mas a melhor que eu dou conta de ser. Claro. Nem na expectativa deles e nem na dos outros, né? Que eu acho que é essa consciência que as pessoas têm que tomar, né? Porque a gente vê isso muito até por conta das redes sociais, a comparação, uma vida maravilhosa. Ninguém vai postar numa rede social chorando com seus problemas ou, né, você perdendo a paciência com seu filho. Ninguém posta isso, né? Ninguém é perfeito. E muito por isso que estamos aqui, inclusive, porque nós não somos perfeitos, né? A gente está num resgate. Antes eu vou agradecer todo mundo e te agradecer por por ter vindo, por essa aula maravilhosa. Eu agradeço. Uma luz, uma energia únicas, né? Tão forte. E que nós possamos quebrar mais tabus, né? Possamos mexer aí no ego, no serzinho que tá aí adormecido, não só das mulheres, claro que não, mas principalmente de nós, né? Que a gente já nasce, quando a gente já nasce mulher, a gente já nasce com uma luta gigantesca. E aí eu queria que você deixasse um recado para todo mundo desse propósito, o que é essa busca do eu, né? Que é tão lindo, tão libertador, né? Sim, Então, o que eu tenho para dizer? Eu tenho para dizer que estar aqui, encarnado no planeta Terra, é um presente, é uma dádiva, é uma bênção. A vida é um presente enorme, gigantesco. E para mim,
dentro das experiências que eu passei na vida, das coisas que vivi, dos professores que tive, dos assuntos dos quais eu me inteirei, enfim, da minha própria vivência, o que eu sinto é que cada um de nós está aqui para fazer o melhor possível dentro da sua vida. É tentar estar mais consciente que você puder, trazer para perto de você a maior lucidez possível, entender por que eu faço assim, por que eu ajo dessa forma, por que eu atraio essas coisas para mim. É uma caminhada e um caminho de autoconsciência. É buscar em você onde estão seus talentos, onde estão seus dons, quais são aquelas coisas que você faz e que você faz lindamente. É gostar de si, é se aceitar como é colocar-se como a coisa mais importante da sua vida, sem procurar atender às expectativas alheias, sem querer cumprir papéis sociais que não têm nada a ver com você, sem sair do caminho que é o seu caminho, é o caminho do seu espírito. A sua alma veio aqui para brilhar a luz que ela tem naquele propósito. É uma vida com propósito, é uma vida com significado. Para mim, esse é o caminho da predestinação. São as pessoas que, fazendo quaisquer coisas que façam, estejam ali, dentro desse caminho, com seu coração. Ai, que lindo, muito obrigada. Com seu coração e com a sua alma. É isso. Obrigada, gente. Obrigada. Até o próximo programa. Fica com esse presentaço. E é isso. Tchau. Ai, que lindo!